Assim como Nana, Boto também está na minha carteira de identidade. Não é um apelido, de nascimento também meu sobrenome. Eu sou membro da Toca há bastante tempo, também sou do Conselho Jedi, sou analista de sistemas, CLT como BITS, e eu sou um curioso, né, tanto do universo de Tolkien como da maioria da fantasia e da ficção. E sou uma pessoa que acompanha e gosta de vampiros desde da minha adolescência, do início da minha vida de adolescente. Então já joguei um RPG de vampiro, jogava Castlevania, era um dos meus jogos favoritos. Então tudo que envolve um pouco de vampiro na nossa ficção, eu tenho um apego assim muito do coração. E quando o Patrick me chamou, tô com um tema aqui, vampiros de Tolkien, eu falei, pô, é para eu fazer essa palestra porque brevemente a gente lê e citações em Tolkien, que são muito poucas de vampiro, mas a gente sabe que Tolkien sempre tem criaturas fantásticas e referências desse universo de fantasia e traz muita coisa nova. E vampiros não poderiam ficar de fora. Então ele traz pra gente, principalmente aqui no Silmarillion, que eu trouxe aqui já marcado algumas leituras que eu vou fazer aqui também, duas referências importantes que são o fato de Sauron ter uma forma vampírica e termos personagens que são representados como vampiros dentro do universo dele. Ele cita aqui no Silmarillion, deixa eu pegar aqui o ponto certinho. E minha visão também está ficando um pouco de velho, leio de uma forma... Tem um segredo para ler porque a visão não está tão boa mais não. Contudo, nem feitiço, nem encanto, nem garra, nem veneno. Me perdi na... Pronto. Contudo, nem feitiço, nem encanto, nem garra, nem veneno, nem arte demoníaca, nem força animal, nada conseguiu derrubar Huan de Valinor. E ele pegou o adversário pela garganta e o dominou. Sauron então mudou de forma de lobo para serpente e de monstro para sua forma costumeira, mas não conseguiu se livrar de Huan sem abandonar totalmente o seu corpo. Antes de seu espírito deixasse a sua casa sinistra, Lúthien veio até ele e disse que ele perderia sua vestimenta de carne e o espectro seria mandado trêmulo de volta a Morgoth. Vocês percebem que ele se transforma, ele é um metamorfo, então ele muda da forma de lobo para a forma de cobra, depois dessa forma de monstro para a forma costumeira, que a gente pode ver como a forma humana dele, a forma como ele consegue socializar. Então, esse é o primeira referência de vampiro escrito no Silmarillion e que traz essa parte da metamorfose. Nós já conhecemos vampiros em toda a nossa ficção, né? Vampiros se metamorfoseiam, eles se transformam em morcegos, se transformam em lobos, criaturas, além de se transformar também em outras formas, como formas de névoa, como o qual Sauron inclusive foge e se esconde deles depois de se transformar, ocultando a lua. É dito que ele se transforma em uma névoa que oculta a lua. A gente vê isso em Drácula, quando Drácula se transforma em névoa. Para quem conhece RPG em D&D, nós temos Strahd, que é um vampiro, e que ele tem uma forma e uma habilidade de se transformar em névoa para ficar imune e conseguir fugir com mais facilidade. Então a gente traz essa referência dos vampiros que a gente tem dentro da ficção para trazer, também vindo das leituras de Tolkien como referência. Certo? Também temos outra vampira, que é dita aqui em Tolkien, que se metamorfoseia. E metamorfose não é uma coisa
que não existe comum em Tolkien, né? A gente já tem Bjorn, que é o troca-peles, ele já tem forma de urso, ele já se transforma. Tanto Beren quanto Lúthien também se transformam. Beren tem a forma de lobo, com o qual ele vai seguindo para Angband, na leitura dos textos de Beren e Lúthien, e também dito no Silmarillion. E a própria Lúthien tem uma forma vampírica, em que ela ganha asas de morcego, e ela, em algumas referências, ela se transforma em si um morcego e se prende em Beren nessa fuga para Angband. Então, não só o Sauron, como ela também tem uma transformação. Mas a gente se questiona, vampiro, que a gente conhece como comumente, ele tem aquela questão de sede de sangue, ele tem a questão da sedução, para você conseguir a presa para se alimentar. Os vampiros de Tolkien são dessa forma? Não, aparentemente não são, porque ele não tem, Sauron não tem esse perfil. Ele tem o perfil de tentar dominar a pessoa, mas ele não tem o perfil de querer se alimentar do sangue daquela pessoa, nem usar a sedução dele como o caçador atrás da presa, certo? Ele tem aquela questão de estar ali querendo dominar, mas não quer se alimentar da pessoa. Deixa eu só pedir desculpa aqui, gente, que eu acordei com a rinite absurda. Só dá um copo de água. A primeira criatura declarada vampira de Tolkien, ela é uma criatura, é uma mulher que é declarada vampira e que tem uma forma monstruosa, assim como nós temos as formas de Drácula, por exemplo, no filme A Viagem de Demet, recente, que tivemos, que Drácula aparece com uma forma monstruosa, meio homem, meio morcego, grande, forte. Temos também aqui, nessa leitura, eu tirei o livro e desmarquei a página, né? Só um minuto. Thoringainfell. Thoringainfell, ela é uma vampira e ela aparece como uma forma de humana com asas grotescas e unhas gigantes cobertas com garras de metal, como se fosse uma forma de guerra, uma forma guerreira, como a gente tem muitos exemplos em filmes e livros e jogos como Anjos da Noite, não? Anjos da Noite, que estão criaturas, mas Anjos da Noite mais moderno. A gente tem, por exemplo, Drácula recente de 2014, que é com Luke Evans, que eles são guerreiros, eles têm armas, espadas, armaduras, e ela dessa forma, mas ela é grotesca, ela tem uma forma meio humana e na descrição de Tolkien, ela é monstruosa. Ela tem as mãos com garras compridas, ela tem a pele escura, roupas sujas. Ela não é uma criatura bonita como os vampiros que são vistos na nossa ficção moderna. Ela não tem aquela aparência semelhante a uma súcubus, que você chega e vê a mulher linda, com um corpo maravilhoso. Ela é feita para ter medo. Ela é uma criatura de Morgoth. E ela também não procura sangue. Ela não procura uma caça. Ela é uma mensageira dele. Inclusive, acredito que o nome, nas pesquisas que eu vi, nos livros que eu vi, no filme para ver, ela é o termo vem como se fosse uma criatura das sombras. O nome dela, Thoringainfell, é mulher da escuridão, mulher das sombras. Então, é como se ela fosse uma mensageira, uma espiã de Morgoth, né? Que trabalha junto a Sauron naquele ambiente, naquele universo lá na leitura do Silmarillion. Então, trazendo isso, a gente tem uma diferença entre os vampiros escritos modernos, com beleza, com a sedução que Drácula traz, a sede de sangue, a maldição que ele espalha, e são mais como criaturas criadas para ter um viés, um perfil de mais ser um servo demoníaco, alguém que vai causar o medo, como o exército de Morgoth e de Sauron
fazem nas leituras e nos filmes que nós vemos, certo? Porém, a gente ainda tem também, dentro desse universo, criaturas que são sanguinárias e que são tratadas como vampiros. E no Hobbit, durante a batalha pelo castelo, pela montanha, aparecem e tem a leitura logo a escuridão, real veio, chegando num céu tempestuoso. Enquanto os grandes morcegos ainda davam voltas acima das cabeças e orelhas dos elfos e homens, ou se agarravam feitos vampiros aos feridos, eles estavam ali, sanguinários, mordendo, se alimentando e matando, como a gente imagina que um vampiro hoje, das fantasias que a gente assiste hoje, fazem, né? Então, assim, os monstros mais animalescos, eles sim têm essa tendência em Tolkien de trazer aquela sede de sangue, se alimentar das pessoas, né, atacando os elfos e os homens. Porém, os citados vampiros não têm essa aparência, essa sede de pegar essas vítimas. Segura aí, meu braço cansou. Porém, o principal poder que a gente vê nos vampiros de Tolkien é a questão da metamorfose, né? E todos eles, tanto os vampiros antigos quanto os novos, se metamorfoseiam. Então, essa é a questão que a gente traz aí. Acho que é uma parte mais curta do que a pessoal. Que assim, é uma questão que pode ir, sem dúvida. Inclusive, uma referência que assim, vai sair o remake agora, né? Não sei se esse ano, no próximo ano, do filme de Nosferatu, que foi quem era uma versão de um vampiro monstruoso e assustador. Porque o Drácula sempre teve a estética do vampiro mais sedutor, um nobre, rico e tal. E o Nosferatu não, já era essa coisa mais animalesca, mais brutal e deformado. E uma outra questão que você está falando sobre se alimentar de sangue. Porque assim, por exemplo, minha principal referência para vampiros é Anne Rice, né? Escritora sensacional que tem um monte de livros sobre vampiros, bruxas e eventualmente até lobisomens. E tanto na versão de Anne Rice quanto nos RPGs de vampiro, uma diferença que eles têm é que eles sempre falam que quando o vampiro é muito antigo, muito poderoso, ele não precisaria do sangue em si. Em que o sangue seria para sustentar uma necessidade, mas os que seriam mais antigos, mais fortes, param de precisar desse sangue. A vampira monstruosa que você falou, que é como uma guerreira, a mensageira, etc e tal. Então isso me parece fazer muito sentido, né? Já que o sangue, por ser uma necessidade, acaba virando também uma fraqueza para isso. Não li Silmarillion para ter essas referências das versões de Tolkien. Mas eu também não sabia que a Lúthien tinha essa versão dela. Tem até uma cena, eu até falei com o Patrick que eu ia trazer impresso para vocês darem uma olhada, mas não consegui trazer. Na cena que descreve isso, o Beren, ele começa para adiantar, ele se transforma na forma de lobo e vai correndo pelo campo, e ele se assusta quando de repente ele olha para o lado e tem uma criatura com aparência de morcego, mas com um tamanho anormal, preso nele para se conseguir se manter, porque a Lúthien não conseguia se prender nele na forma humana. E a gente tem diversas referências dela nessa transformação, nessas cenas explicando essa cena desse livro, né? E a questão dos poderes, das questões das formas e tudo da sede de sangue é muito sutil, né? A forma como Tolkien trata os vampiros dentro dos escritos dele. Então você não tem muito detalhe. São citações apenas de formas de vampiro. E formas de vampiro a gente sabe que no universo de ficção, de fantasia, magia para se transformar em outros seres. A gente tem inclusive Hagabash também, que ele é dito como metamorfo por Gandalf, quando diz que ele é um ser de muitas formas e muitas cores. Então
Não acredito que talvez por isso não seja uma questão tão padrão de vampiro dentro do universo.